Olá, seja bem-vindo. Aqui é o Dailton Felippini do portal e-commerce.org para falarmos sobre Search Engine Optimization, SEO, ou em bom português, otimização de sites para os resultados de busca do Google. Vamos ver rapidamente três aspectos: uma pequena introdução ao SEO, o funcionamento da busca do Google e os principais critérios de ranqueamento que são utilizados pelo Google. Vocês estão vendo aqui na tela o layout típico de uma página de resultados do Google. Aqui à direita nós temos os links patrocinados, anúncios pagos através do AdWords. Na parte superior, anúncios pagos através do AdWords. E aqui na parte central, nós temos os resultados de busca orgânica, que é o que nos interessa nessa apresentação. Novamente, uma página de resultados. Alguém entrou na página do Google, na página de busca do Google, e digitou a palavra e-commerce. Este foi o resultado apresentado. À direita, os anúncios. Na parte superior, essa parte aqui sombreada, outros anúncios. E a partir daqui, nós temos os resultados de busca orgânica. Eu quero aproveitar essa página para ilustrar a importância de um bom ranqueamento. O site que aparece como número 1 para busca para a palavra e-commerce, que é uma palavra extremamente concorrida, a base de dados do Google tem cerca de 10 milhões de páginas contendo essa palavra, para vocês terem uma ideia da dificuldade de ranquear bem aqui. O site que aparece como número 1 para essa palavra é o portal e-commerce.org. Esse portal ele recebe cerca de 120 mil visitas por mês. E dessas visitas, cerca de 60 mil são originárias do Google. Ou seja, mais de 2 mil pessoas por mês visitam o site em função de um bom trabalho de otimização. É claro que quando nós falamos de resultados, existem dois aspectos envolvidos e isso é importante destacar: o trabalho de otimização em si e a qualidade do conteúdo oferecido no site. Não adianta nada nós trabalharmos a otimização, fazermos um bom trabalho, se o que nós estamos oferecendo às pessoas não é um conteúdo de qualidade. Mais adiante vocês vão entender com clareza o porquê disso. Rapidamente, definição de SEO: utilização de técnicas com o objetivo de melhorar o ranqueamento de um site nos resultados de busca e aumentar as ocorrências da ação desejada. Eu frisei esse segundo aspecto aqui para ilustrar o seguinte: não adianta nada nós ranquearmos bem no Google se esse ranqueamento não trouxer resultados efetivos. Ou seja, o que nós queremos em última instância é que o usuário direcionado para o nosso site realize a ação que nós desejamos. Essa ação pode ser uma venda, pode ser um download de algum material, pode ser o preenchimento de um questionário. Mas o fato é que ele tem que realizar essa ação. O nosso objetivo com a otimização não é apenas aparecer no Google. Isso não é um fim em si mesmo. Isso é um meio para que nós consigamos trazer o visitante e fazer com que ele realize a ação desejada. Esse aspecto é muito importante, principalmente para quem terceiriza os trabalhos de otimização. O empreendedor que tiver alguém realizando esse trabalho, ou um profissional, ou uma empresa, ele precisa ter em mente esse aspecto. O nosso objetivo é realizar a ação no site, ou seja, vender ou outra ação desejada. Não é apenas aparecer bem no Google, ok? Frisar novamente, por que é importante ranquear bem? Olha aí, 150 bilhões de buscas são realizadas por mês através do Google. É uma quantidade enorme, é muita gente realizando buscas. E esse é o nosso objetivo. Se as pessoas estão nos sites de busca em busca de informação, naturalmente, é lá que nós devemos estar. E tem um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, que é o seguinte: usuários que navegam na internet, digitam uma palavra no Google ou em qualquer outro site de busca, eles estão em busca do nosso produto.
eles estão em busca de alguma informação, em busca de algum produto para adquirir. Por quê? Porque senão eles não estariam utilizando um site de busca. Quando o usuário digita a palavra e-commerce, por exemplo, ele está procurando alguma informação, algum conteúdo, algum produto relacionado ao e-commerce. E nós estamos lá aptos a oferecer esse produto. O aspecto que eu quero ressaltar aqui é o seguinte: SEO como uma das estratégias de otimização é extremamente importante porque oferece um visitante qualificado, um visitante que deseja adquirir o produto. E ele manifestou esse desejo no momento em que digitou uma palavra-chave associada ao nosso produto no mecanismo de busca. Nesse slide aqui nós temos os principais competidores no mercado de busca, já são velhos conhecidos de vocês, Google, Bing e Yahoo. E aqui também eu adicionei o Baidu, que é um site chinês. Ele está aqui pelo seguinte fato: na China nós temos cerca de 500 milhões de internautas. E como o Baidu é predominante na China, ele tem cerca de 80% do mercado, ele possui cerca de 400 milhões de usuários. Ou seja, ele passa a ser relevante também no mercado de buscas. Agora, pensando em termos de Brasil, o que ocorre hoje? O Bing melhorou muito o seu sistema de buscas, é um sistema equivalente ao do Google, eu poderia dizer. No entanto, o Google está há vários anos, o Google foi fundado em 1998 e desde então ele tem se caracterizado por oferecer um resultado de busca de muita qualidade. E isso já está, de certa forma, cristalizado na mente do consumidor. O resultado disso é que o Google detém hoje 80% do mercado. Em função disso, o que nós fazemos é direcionar o nosso trabalho de otimização para um bom resultado no Google. Isso acaba se refletindo também nas outras páginas de resultado dos outros buscadores, como o Bing e também como o Yahoo. Para ilustrar também a importância de aparecer bem nos resultados de busca, para aparecer como top 10, quando nós falamos top 10, nós estamos nos referindo aos resultados que aparecem na primeira página do Google. Cada página do Google apresenta 10 resultados. Não é? Esta tabela ela ilustra o seguinte: qual é o percentual de cliques obtido por uma página em função da posição dela no resultado de busca do Google. Por exemplo, a página que aparece como número 1 recebe 18% do total de buscas para aquela palavra. A página como número 2, 10%, a página que aparece em terceiro lugar, 7%, e assim por diante até a 10ª palavra. Se nós somarmos todos esses percentuais, nós veremos que a primeira página do Google ela acaba ficando com mais de 50% das buscas. E nós estamos falando aqui de um volume expressivo de resultados. Nós estamos falando aqui de milhares, centenas de milhares e até de milhões de buscas realizadas por uma palavra-chave em um mês. Então, isso ilustra o quê? Ilustra o fato de que ranquear bem, aparecer bem no Google, principalmente na primeira página, é algo de fundamental importância. Vamos ver agora como funciona o Google. Nós podemos dividir a atividade do Google em 4 etapas. Primeiramente, ele tem que fazer o quê? Ele tem que rastrear as páginas, ele vai rastrear toda a internet em busca de páginas para cadastrar em sua base de dados. Esse é um trabalho permanente, é um trabalho, digamos, constante, em que o sistema do Google salta de página em página e vai indexando cada página que ele encontra. Indexar é a segunda tarefa. Na verdade, o sistema ele não faz uma cópia da página e adiciona na base de dados do Google. Ele acrescenta aspectos importantes e relevantes dessa página. Por exemplo, o título da página, a principal palavra-chave, a quantidade de ocorrências dessa palavra-chave, o posicionamento da palavra-chave,
e assim por diante. Isso tudo vai para o gigantesco banco de dados do Google, que, para vocês terem uma ideia do tamanho dessa base de dados, há cerca de 2 anos atrás, o Google anunciou que havia atingido a quantidade de 1 trilhão de páginas cadastradas. É a maior coleção de informação de toda a história da humanidade, não é? E cada vez que alguém digita uma palavra-chave, essa gigantesca base de dados é acessada para oferecer os resultados. Então, essa é a terceira atividade do sistema, que é recuperar os dados que estão armazenados nessa base de dados. E junto com a terceira atividade vem a quarta, que é apresentar os resultados classificados em função da qualidade dessas páginas. Ou seja, os resultados que o Google acredita terem uma qualidade melhor, serem mais relevantes em função daquela palavra-chave, aparecerão no topo em primeiro lugar. Primeiro, segundo, décimo e assim por diante. Isso é que nos interessa aqui, é sobre esse aspecto especificamente que nós vamos discutir. Que critérios o Google utiliza para definir o que é uma boa página? Bem, aqui estão 2 dos critérios utilizados. Em primeiro lugar, a relevância. Em segundo lugar, popularidade. Vamos lá. Relevância, grau de qualidade e aderência da página em relação à palavra digitada e outros fatores. Eu vou explicar muito bem o que significa isso nos próximos slides. Mas, basicamente, é o fato dele encontrar a palavra-chave nas páginas em que ele está buscando. Ou seja, o usuário digitou uma determinada palavra-chave, o sistema vai vasculhar toda a base de dados e vai trazer todas as páginas que apresentam aquela palavra-chave ou palavras-chave similares para o resultado de busca. O outro aspecto é a popularidade, que é mensurada pela quantidade e qualidade dos links direcionados à página. Ou seja, quanto mais links apontando para a página, melhor deve ser essa página, segundo o entendimento do Google. Também vou explicar isso em seguida. Vamos lá. Começando por relevância. Como o Google determina a relevância de uma página? O primeiro aspecto, que é de fundamental importância e que muita gente se descuida, é a questão da originalidade da página. O Google não quer encontrar páginas duplicadas, cópias de páginas. Por quê? Porque isso vai prejudicar o resultado de busca para o usuário e porque isso também é um forte indicador de que houve spam, ou seja, houve uma cópia de conteúdo, uma repetição de conteúdo com o objetivo de tentar melhorar a qualidade daquela página de forma artificial. Bem, muita gente utiliza o expediente de copiar páginas com o recurso de fazer pequenas modificações. Olha, é a mesma página, mas eu modifiquei aqui, modifiquei ali, troquei uma frase, mudei a frase de posição, então tudo bem, não vai haver problema, o Google não vai considerar isso como uma cópia. O que ocorre, na verdade, é o seguinte: o sistema do Google, ele compara 2 páginas que são similares da seguinte maneira: divide todo o conteúdo dessa página em blocos de 3 ou 4 palavras. E aí ele compara as 2 páginas, a quantidade de blocos e os blocos que estão em cada uma das páginas. Dependendo da quantidade de ocorrências similares desses pequenos blocos, é que ele vai determinar se a página é uma cópia, se é semelhante a outra ou não. Bom, moral da história: não é uma boa prática copiar conteúdo visando melhorar o seu ranqueamento. Você não vai melhorar o ranqueamento e pode até prejudicar, pode até ser penalizado por isso. Eu já vi casos em que isso ocorreu. Um outro aspecto fundamental para o Google é a existência da palavra-chave. Alguém digitou a palavra floricultura, por exemplo, ele vai procurar páginas
que primariamente contenham a palavra floricultura, mas não necessariamente a palavra exata floricultura. Palavras diretamente relacionadas à floricultura também podem aparecer no resultado de busca. Isso entra nesse terceiro aspecto que eu queria comentar com vocês, que é chamada semântica, conectividade semântica, que basicamente é o seguinte: semântica é o estudo do significado das palavras. O que o Google faz, o que o sistema do Google faz, é uma espécie de cópia do que a nossa mente, de como a nossa mente trabalha. Nós conseguimos associar palavras que não são iguais, mas têm significado similar. Vou dar um exemplo bem claro. A palavra e-commerce, gramaticalmente não tem nada a ver com comércio eletrônico, mas elas têm um significado semelhante. O sistema do Google consegue fazer também essa classificação. Então é possível que alguém que digite a palavra e-commerce encontre em algum lugar do resultado de busca uma página que não contém a palavra e-commerce, mas contém a palavra comércio eletrônico ou outras similares. De qualquer modo, mesmo com essa ressalva, é improvável que o Google vá colocar nas primeiras posições uma página que não contenha a palavra-chave exata que foi digitada. Um último aspecto que eu queria frisar é com relação ao posicionamento e à densidade das palavras-chave. O sistema não vai olhar apenas se a palavra existe, ele vai olhar onde essas palavras-chave estão posicionadas na página, em qual quantidade elas estão. Na verdade, nós não pensamos em quantidade, nós pensamos em densidade, que é o quê? É a relação entre a quantidade de palavras-chave que existe naquela página e a quantidade de palavras total da página. Ou seja, é um cálculo bem simples. A dica aqui é a seguinte: não ultrapasse o percentual de 5% de palavra-chave. Alguma coisa ao redor de 5%, um pouco mais, um pouco menos, um pouquíssimo mais, vai ser suficiente para deixar claro para o sistema que aquela página se refere à palavra-chave que está sendo digitada. Mas exageros na colocação de palavra-chave pode causar um efeito inverso, ou seja, prejudicar o resultado em vez de ajudar. Eu vou dar um exemplo disso, mostrando para vocês. Aqui está o link de uma página da Magazine Luiza, uma excelente loja virtual, já trabalha há um bom tempo na internet com qualidade. E eu quero mostrar para vocês como eles utilizaram esse conceito aqui de palavra-chave na loja virtual deles para um determinado produto específico. Aqui tem o slide da página. Vamos começar pelo posicionamento das palavras-chave, que é algo extremamente importante. Em primeiro lugar, palavra-chave, já dá para visualizar aqui, porque ela está em destaque, é bebê conforto. Na URL da página, nós já encontramos a palavra bebê conforto. E isso é fundamental. No menu, palavra bebê conforto. Aqui, nas categorias, palavra bebê conforto. Bebê conforto. Aqui tem um link que remete para uma outra página que descreve um pouco melhor o produto bebê conforto. Aqui não vamos visualizar todos os produtos, mas essa página ela tem 60 produtos e todos os 60 produtos contêm a palavra-chave na descrição: bebê conforto, bebê conforto, bebê conforto, bebê conforto e assim por diante. Ou seja, aquele conceito que eu expliquei para vocês de posicionamento adequado da palavra-chave na página, qualquer que seja a página, pode ser um site de conteúdo ou pode ser uma página em uma loja virtual que geralmente apresenta a descrição de produtos, mas em qualquer circunstância a palavra-chave deve existir e deve ser bem posicionada em lugares estratégicos, como está feito aqui. Bom, essa página ela ocupa o segundo lugar
de posição no Google para a palavra bebê conforto. Então, para vocês terem uma ideia que isso é realmente um aspecto importante. Obviamente, esse não é o único fator importante, nós vamos abordar em seguida outros fatores que complementam. Mas essa é uma questão fundamental em termos de otimização que tem que ser realizada. Nós falamos sobre relevância e falamos sobre popularidade, não é? Vamos continuar entendendo agora a questão da relevância sobre um outro aspecto inaugurado pelo Google recentemente. Em 2011, o Google fez uma atualização do seu algoritmo chamado PageRank, de forma a considerar também na relevância das páginas o comportamento do usuário. Esse é um critério um pouco mais difícil de ser trabalhado do que a questão das palavras-chave que nós vimos anteriormente. Por quê? Porque o comportamento do usuário não é algo que nós temos controle. Porém, é algo que nós podemos facilitar fazendo um site de conteúdo, fazendo um site que tenha uma boa navegabilidade, um site que tenha um bom visual, um site que ofereça uma experiência de navegação muito boa para o usuário. Isso vai se refletir na experiência do usuário, na melhor experiência do usuário e, consequentemente, vai se refletir também na avaliação que o Google faz de nossa página. E, por fim, vai se refletir no ranqueamento. Agora, a questão que é importante aqui para você é a seguinte: entender como o Google analisa o comportamento do usuário, que critérios ele pode considerar e, principalmente, o seguinte: como ele pode buscar essa informação? Eu tenho aqui uma lista de fontes de informação para o Google. Vamos lá. Em primeiro lugar, comportamento do usuário nas páginas de resultado do Google. Ou seja, o que o usuário realiza na página é um indicador da qualidade daqueles resultados. Vamos dar um exemplo. Uma determinada página está posicionada em terceiro lugar no resultado de busca. E o sistema detecta que a maioria das pessoas que clica nessa página torna para a busca e sai em busca de outros resultados, num período extremamente rápido. Isso é um indicador do quê? É um indicador de que o usuário não encontrou o que queria nessa página, então ele saiu em busca de outras. Para o Google, isso significa que a qualidade desse conteúdo não é tão boa assim para que essa página ocupe o terceiro lugar. Consequentemente, o que vai acontecer? Ela vai baixar o seu posicionamento no ranking. Um outro aspecto, só uma ressalva. Essa alteração no ranking pode ser para mais ou para menos, não é? Se a experiência de busca do usuário nesse resultado for extremamente positiva, naturalmente isso tenderá a elevar o posicionamento. Uma outra fonte de informação do Google são os navegadores. No caso do Google, o Google Chrome, que é utilizado por mais de 60% dos usuários da internet. Através do Google Chrome, o sistema pode fazer o quê? Ele pode identificar qual é o comportamento do usuário. Por quê? Porque o navegador ele registra todas as nossas ações ao navegar pela internet. E, obviamente, como isso é do Google, ele tem acesso a todas essas informações. A barra de ferramentas também, que muita gente coloca, toolbar, coloca no navegador, também é uma fonte de informação. Um exemplo clássico, nós temos lá a opção de gravar os favoritos, ou seja, os sites que nós visitamos com mais frequência, que nós gostamos mais. Esses sites favoritos, ao colocar esses sites na nossa barra de navegação, nós estamos dizendo para o Google: olha, essa página é uma página de qualidade. Então, isso também pode entrar como um critério de avaliação de qualidade de página. Uma outra fonte é o Google Analytics. Google Analytics, vocês sabem,
É uma ferramenta muito importante de análise de sites. É uma ferramenta gratuita disponibilizada pelo Google. E mais da metade dos sites, principalmente sites de e-commerce, utiliza o Google Analytics para analisar os seus dados. Esses dados estão disponíveis para o Google, naturalmente, e também podem ser utilizados para uma avaliação da qualidade dessa página. Por fim, sistema operacional móvel. Nós sabemos que a quantidade de pessoas utilizando equipamentos móveis como smartphones ou tablets vem aumentando consideravelmente. E cerca da metade desses equipamentos utilizam o sistema operacional Android, que é do Google. Consequentemente, essa é mais uma fonte de informação para o Google determinar a qualidade da página que está ranqueada no seu site. Bem, através disso daqui, fica claro para nós o seguinte: o comportamento do usuário em nossa página é um fator que pode determinar o ranqueamento dessa página. A dica que eu dou aqui para você é a seguinte: esse fator é cada vez mais importante. Cada vez mais o Google vai considerar o comportamento do usuário como uma métrica. E isso faz todo sentido, na medida em que o objetivo principal do Google é agradar o usuário, é oferecer resultados de qualidade para o usuário. E quem vai sinalizar ao Google se esse resultado efetivamente é de qualidade ou não é o próprio usuário. Então vocês não tenham dúvida que cada vez mais esse fator aqui vai influenciar nos resultados. E o que é que nós podemos fazer para que o usuário tenha uma ótima experiência no nosso site? Eu acabei de citar que é a questão da usabilidade, a questão da navegabilidade, a questão do texto, a questão de realmente, efetivamente, oferecer um conteúdo que atenda à necessidade do usuário. Isso fatalmente vai melhorar o nosso ranqueamento no Google. Bem, vamos falar agora do outro aspecto determinante da relevância de uma página, que é a popularidade. O primeiro ponto aqui é quantidade de links apontando para a página. Quantidade de links apontando para a página. O Google considera cada link que aponta para a nossa página como um voto de confiança nessa página, como um indicador de que a página tem qualidade. Agora, atenção ao seguinte aspecto: não é só a quantidade de links que importa, tem outros fatores que também são relevantes. O primeiro deles é a afinidade de conteúdo entre as páginas. Por exemplo, se nós temos um site, uma determinada página que fala sobre o assunto pets, um pet shop, por exemplo, e nós recebemos um link para essa página que vem de uma página, que vem de um site que fala sobre floricultura. Esse link, ele tem um grau de importância, é um link a mais apontando para a página, mas como ele é originário de um site cujo conteúdo não tem nenhuma afinidade com o nosso, ou seja, um é floricultura, o outro é um pet shop, o que acontece? Esse link ele não tem tanto valor. Ao passo que se nós recebemos, vamos imaginar uma outra situação, a nossa página é uma página de um pet shop e ela recebe um link de um grande produtor de ração para animais domésticos. Ou seja, nós estamos falando de um link originário de uma página que tem relação com o destino dessa página. Um fabricante de ração e uma página que provavelmente vende ração. Nesse sentido, o que acontece? O link ele tem um maior valor. Então, esse é um outro fator importante a ser considerado. O terceiro fator é a relevância da página originária do link. Ou seja, se nós recebermos um link de uma página que está ranqueada em 100º lugar do Google, nós temos uma determinada situação, ganhamos um determinado valor. Se nós recebemos um link de uma página que está ranqueada
em primeiro lugar no Google, nós recebemos um outro valor muito maior. Ou seja, se tratam de 2 links, se tratam de páginas relacionadas. No entanto, uma das páginas está ranqueada numa posição muito distante e a outra página está ranqueada em primeiro lugar, por exemplo. Uma em 100º lugar, outra em primeiro lugar. Obviamente, esse link que vem de uma página que está ranqueada em primeiro lugar é muito mais importante. Além disso, outros fatores. O posicionamento desse link na página de origem é importante. Se for um local de destaque, isso vai dar valor também maior para o link. O fato da palavra-chave estar presente na URL do site que está enviando o link também é importante. O texto âncora também, o fato do texto âncora conter a palavra-chave também é importante. E, enfim, inúmeros outros fatores relacionados a esse link também contam em termos de adicionar valor ao link que nós recebemos. A moral da história aqui, pessoal, é a seguinte: nós temos que nos preocupar com quantidade de links, mas principalmente com a qualidade desses links, com a afinidade desses links com relação ao nosso conteúdo. Para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos procurar links. Se nós vamos fazer um trabalho de busca de links, nós vamos ocupar o nosso tempo tentando trazer links originais de páginas de qualidade. Não vamos perder o nosso tempo entrando em contato com um site cujo posicionamento no Google não é relevante. Na verdade, o que vai ocorrer aqui é que, se o nosso site tiver um conteúdo de qualidade, o processo de direcionamento de links externos vai ocorrer de forma natural. Para vocês terem uma ideia, o portal e-commerce tem mais de 11 mil links apontando para o site. Isso é um indicador de quê? De que ele tem conteúdo relevante que justifique alguém posicionar um link apontando para aquela página. Isso naturalmente é refletido pelo Google e é um dos fatores mais importantes para o fato de que o site está ranqueado em primeiro lugar para a palavra e-commerce, por exemplo. Ainda falando em termos de links, os links internos também influenciam no ranqueamento da página, a distribuição desses links. Eu vou dar um exemplo aqui para você, que é o seguinte: a arquitetura ideal de um site. Aqui à esquerda nós temos um site que foi criado em profundidade, ou seja, ele tem vários níveis de página. E aqui à direita nós temos um site que foi criado num formato plano, ou seja, ele tem poucos níveis de profundidade. Qual desses sites é melhor em termos de ranqueamento? Qual desses posicionamentos de página facilita o ranqueamento? A resposta está aqui. Essa é a arquitetura ideal. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: comparando esta página que está na segunda posição, no segundo nível desse site, com esta página que também está no segundo nível desse site, nós vamos observar o seguinte: essa página recebe apenas um link. Essa outra página recebe 3 links. Ou seja, em termos de transferência de valor, essa página vai ganhar mais valor do que essa, porque essa recebe 3 links e essa aqui recebe apenas um link. Mesmo considerando que esta página inferior receba outro link, que essa receba outro link. O fato é que é o seguinte: ao transferir o valor de uma página para outra, esse valor ele vai perdendo o impacto. Ou seja, mesmo havendo 3 páginas aqui que acabam chegando até essa página, o fato de ter que passar por 3 níveis diminui o PageRank desta página. Então, esta é a melhor distribuição de links externos. Esta é a melhor distribuição de links internos para um site.
Vamos falar agora de um outro aspecto extremamente importante, que é popularidade em mídias sociais. Isso também é algo extremamente recente. O Google anunciou em 2012 o Search Plus Your World, que basicamente significa o seguinte: os resultados de busca passariam também, a partir daquela época, a partir daquela época, a considerar também comportamento do usuário nas mídias sociais, ou sinais de mídias sociais. O que está por trás disso é o seguinte: o sistema pressupõe que, se uma grande quantidade de pessoas cita uma página em uma mídia social, que é um agrupamento de pessoas na internet, isso é um indicador de que aquela página tem qualidade. E como as pessoas citam nas mídias sociais? Através de curtir uma determinada página, compartilhar uma página, comentar, retweetar, linkar, ou seja, são ações realizadas em mídias sociais como Google Plus, como Facebook, como Twitter, YouTube, fórum, blogs, que indicam que determinada página é relevante. São citações para uma determinada página, e isso é positivo do ponto de vista do Google. Bom, isso é algo, como eu disse, isso é algo novo, isso é algo recente, mas não há dúvida que isso tenda a continuar. A dica que eu dou para vocês com relação a isso é o seguinte: no caso do Bing, especificamente, o Bing fez um acordo com o Facebook de forma a acessar os resultados de busca, de forma a acessar os dados dos usuários dentro do Facebook, ou seja, comentários, posts, curtir, compartilhar, etc, etc. Isso significa que uma empresa, uma página que apareça aqui de forma positiva vai acabar se refletindo no Bing. No caso do Google especificamente, a minha dica importantíssima aqui é: tenham presença no Google Plus, tenham presença também no YouTube. Por quê? Dois motivos. Em primeiro lugar, porque esses dois sites são importantes. O YouTube já é extremamente importante, é um dos sites mais visitados da internet. E o Google Plus, que é a rede social do Google, também é importante porque tem o Google por trás, e o Google com certeza está se esforçando para fazer com que ela se torne relevante, e está se tornando cada vez mais. Esses dois sites, além de serem importantes, eles pertencem ao Google. E o Google tem acesso pleno a todas as informações que circulam nesse site. Consequentemente, qualquer citação positiva nesses sites vai se refletir positivamente no nosso ranqueamento do Google. Ou seja, nós temos que estar presente aqui e temos que estar presente de forma positiva. Bom, já vimos bastante coisa. Vamos fazer um rápido resumo dos principais fatores que influenciam a classificação, só para deixar bem claro isso em nossa mente. Em primeiro lugar, palavras-chave no nível de página. Nós falamos sobre a existência de palavra-chave, falamos sobre a densidade, o percentual que eu sugeri, ao redor de 5%, a localização dessas palavras-chave, nós demos o exemplo da Magazine Luiza. A existência da palavra-chave na URL é importante, eu também mostrei um exemplo para vocês. Preferencialmente, essa URL ela deve ser curta, ela deve ter apenas palavras, não números, e, o mais importante, deve conter a palavra-chave. Falamos também sobre o direcionamento de links internos, qual é a melhor forma de organizar os links. Falamos também sobre a quantidade e autoridade de links externos do site, ou seja, nós queremos receber muitos links externos e nós queremos também que esses links tenham qualidade, sejam relevantes e estejam bem ranqueados no Google, porque isso vai dar mais peso a esses links. Nós falamos sobre métricas sociais no slide anterior, não é?
mostrando que o fato de ser citado nas mídias sociais como Google+, Facebook, Twitter, LinkedIn, vai trazer consequências positivas para o nosso ranqueamento. Nós falamos também lá no início sobre engajamento do usuário, sobre como o Google utiliza o comportamento do usuário no nosso site e em diversos outros locais para definir a nossa classificação no ranking. Por fim, como o Google calcula o impacto de todas as variáveis? Nós falamos das variáveis mais importantes aqui, mas na verdade existem milhões de variáveis, e essas variáveis inclusive são atualizadas diariamente, sem que o Google divulgue isso, não é? E ele é feito, todo esse cálculo é feito através do sistema PageRank, que é o nome dado ao algoritmo, a uma gigantesca fórmula que faz todos esses cálculos. Então, definição do sistema PageRank, algoritmo que engloba milhões de variáveis, dando um peso final a cada página e determinando a sua posição nos sites de busca. Esta é a ferramenta que o Google utiliza para definir o valor de uma determinada página e, consequentemente, onde ela vai estar ranqueada. Aspecto importante para finalizar: o que deseja o Google? Se nós entendermos a lógica do Google, se nós entendermos o que o Google busca, almeja, vai ser muito mais fácil atendê-lo e, consequentemente, vai ser muito mais fácil ranquear bem. Essencialmente, o que o Google deseja é oferecer valor aos seus usuários. Oferecer valor aos seus usuários. E como nós podemos ajudar o Google a fazer isso? Primeiro, preparar nosso site de forma a facilitar a indexação dos aspectos positivos. Ao preparar o nosso site, ao colocar as palavras-chave adequadas, diretamente relacionadas ao nosso produto, ao posicionar essas palavras-chave, ao dizer para o Google com clareza quais são os pontos positivos do nosso site, nós estamos facilitando essa indexação. Um outro aspecto importante também, que eu não citei, é o fato de nós criarmos um sitemap, que é basicamente um retrato de todas as páginas do site, de todos os links. Isso ajuda o Google a fazer essa indexação. Então, esse é o primeiro aspecto: preparar o nosso site de forma a facilitar a indexação dos aspectos positivos de nosso site. E o segundo, que é de fundamental, de crucial importância, é criar conteúdo que agregue valor para os visitantes. Todo o resto, todo o processo de otimização não faz sentido se nós não tivermos um conteúdo de valor, se não oferecermos valor para os visitantes do nosso site. Nós vimos que o Google tem ferramentas para medir, para avaliar a qualidade do nosso site através do comportamento do usuário. E como eu disse, isso vai ser cada vez mais importante em termos de ranqueamento. Consequentemente, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que criar conteúdo que agregue valor para os visitantes. Nós temos sempre que nos posicionar como os visitantes de nosso site e verificar se o conteúdo está adequado, se a qualidade do nosso site realmente atende essa necessidade. Isso fatalmente vai se refletir na qualidade do nosso site e nos resultados do Google. Uma última questão para finalizar é a seguinte: muita gente, principalmente o pequeno e médio empreendedor, tem a seguinte dúvida: eu mesmo vou fazer o processo de otimização dos meus sites ou eu vou terceirizar esse processo? Essa é uma questão relevante, obviamente, vai depender do perfil do usuário e vai depender também das características da empresa. Estou pensando aqui em pequenas e médias empresas, pequenas empresas e os novos empreendedores, pessoas que estão começando a empreender na internet. A minha visão sobre isso é a seguinte: é importante que o empreendedor tenha um conhecimento da lógica de otimização, que ele entenda os fundamentos da otimização,
que foram apresentados aqui hoje, por exemplo, mas, na minha visão, o empreendedor deve estar focado com o seu core business, ou seja, com o seu negócio, com o atendimento à necessidade do seu cliente. E deve ter ou uma pessoa ou uma empresa que faça esse trabalho de otimização. É importante que o empreendedor conheça o processo até para poder cobrar esse desempenho, até para poder avaliar o trabalho que está sendo realizado. Mas ter alguém que seja especializado no assunto, ou uma empresa que seja especializada no assunto, melhor ainda, isso vai ajudar bastante no processo e vai facilitar encontrar um resultado positivo. Hoje no Brasil nós temos várias empresas que fazem esse trabalho. Eu queria citar a CEO Shop, que é uma empresa que eu particularmente conheço, já indiquei vários clientes de consultoria minha, e que consegue prestar esse serviço, que consegue efetivamente melhorar o ranqueamento e oferecer melhores resultados em termos de otimização. Bem, era isso que eu queria dizer. Eu desejo a vocês um sucesso muito grande em termos de posicionamento do Google e em termos de resultados em e-commerce. Grande abraço e até a próxima.